Confira o que tem sido feito pelos pesquisadores da UFOP durante este período de quarentena. Ei, pessoal! Olá. Hoje a gente podia discutir uma ordem executiva, a ordem do executivo de número 202.10 do Estado de Nova York. Essa ordem executiva, como vocês têm nos e-mails, né, porque nós chegamos cada um ficou com um objetivo de ler, essa ordem executiva, ela traz alguns problemas graves, e esse seria o objeto da nossa discussão. 2 itens eu separei para que nós pudéssemos refletir. O primeiro item vai dizer que os profissionais da saúde, de uma maneira geral, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, enfim, eles ficarão imunes a uma responsabilidade civil, a menos que se estabeleça que a lesão ou a morte de um paciente tenha sido causada por uma negligência grave desse profissional. Vejam que essa ordem, ela tem um efeito até 22 de abril, pela ordem, pelo documento, e que se trata de uma possibilidade de aplicação em casos de pandemia. Esse é o primeiro artigo que nós poderíamos trabalhar. O segundo é quanto à manutenção de registros prontuários do paciente. Então, a ordem vai dizer que os prestadores de serviço de saúde, eles ficam dispensados da manutenção de registros. E, assim, qualquer pessoa que atue de forma razoável e com boa fé, de acordo com essa disposição executiva, deverá ter imunidade, prestem atenção, imunidade absoluta de responsabilidade por qualquer falha no cumprimento de qualquer requisito de manutenção de registros. São 2 itens excepcionais, assim, que dão uma discussão intensa, e aí eu passo a bola para vocês, para que nós possamos trabalhar um pouco dessa ideia de responsabilidade civil, dessa ideia de nós estarmos diante de um cheque em branco, dessa ideia de falta de prontuário, enfim, vamos lá? Vamos. Bom, vou iniciar, Bruno. Causa um pouco de estranheza, né? Na hora que pensamos que um governador, né, do estado de Nova York propõe uma ordem executiva suspendendo o efeito de outras regulamentações de saúde no estado, a fim de garantir uma liberdade, vamos dizer assim, para que os profissionais de saúde possam exercer suas atividades diante da pandemia, né, do Covid-19, mas o que de um lado poderia parecer bom, né, ou importante nesse momento, de outro lado nos parece estranho, né? Principalmente porque estamos diante de responsabilidades, e responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Parece que no estado de Nova York, a manutenção de registros, né, dos pacientes, sejam prontuários ou registros ligados ao pagamento mesmo, né, diagnósticos e etc., são necessários, e a falta deles enseja a responsabilidade civil e criminal dos profissionais de saúde, do médico e dos demais profissionais de saúde. A partir do momento que essa norma suspende a necessidade, né, de que esses registros sejam feitos, e, ao mesmo tempo, ela torna imune o profissional de responsabilidade civil diante, né, de uma prática médica, traz para o paciente e para a sua família uma total impossibilidade de comprovação de que houve responsabilidade civil, principalmente porque a própria norma, ela traz exceções onde essa isenção, essa imunidade de responsabilidade não será aplicada. Por exemplo,
no caso de negligência grave, em geral, né? Ou no caso da falta de boa-fé na não manutenção de registros. E aí a perplexidade que advém é como garantir que a família ou o próprio paciente, se for o caso futuramente, né, ele venha a buscar essa exceção e responsabilizar o médico, né? Por quê? Ou o profissional de saúde. Por quê? Porque ele não vai ter prova nenhuma, ele não vai ter nenhum registro de qual foi o procedimento médico atribuído a ele. E né, mesmo Bruno? uma questão só para linkar para o Bruno aí agora, que me veio à cabeça quando você está falando, Yara. A ideia de, primeiro, uma tranquilidade para o médico, né? Porque quando a gente lê a ordem, se fala assim, uma tranquilidade para que ele exerça o médico profissional de saúde de uma maneira geral, né? Para que ele exerça a sua profissão com mais tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, leva uma ideia, Bruno, de autoritarismo também. Vamos pensar no Brasil, talvez, eu fico imaginando assim, uma pessoa entra num hospital, é uma senhora de 80 anos, ela está lá, ela faz um exame e dá positivo para Covid-19. Os médicos dizem, olha, ela não vai poder ficar aqui, vai ter que ir para casa, porque daqui a pouco nós vamos ter uma superlotação no hospital. Mandam para casa, mas não colocam no prontuário sobre isso, porque aí vem toda a ideia da autoridade do médico, para ele entender que ele está agindo de boa fé e etc e tal. Como que fica a situação? Eu acho interessante, muito interessante essas colocações, porque a nobreza, na verdade, da medicina vem exatamente desse sentimento de responsabilidade, dessa ideia de que se eu lido com um bem tão importante como a vida, a integridade de uma pessoa, a minha responsabilidade é muito grande. Por isso, inclusive, que o respeito aos médicos, a partir da Idade Moderna, se constrói de uma maneira, inclusive, muito forte e que acabou dando origem a essa relação horizontal, né? Ou seja, não uma relação horizontal porque o poder do médico era arbitrário, mas porque se confiava ao médico um bem tão importante que ele assumia uma responsabilidade. E agora vem essa ordem executiva que é como se ela fizesse a suspensão da ética, né? Então, a gente vai suspender a necessidade de procedimentos éticos, de entendimentos éticos, para não responsabilizar os médicos. Ora, se numa guerra nós discutimos procedimentos éticos, se hoje nós temos diversas normas internacionais que dizem que em uma guerra há determinados procedimentos que não são aceitos porque aquilo ali viola o próprio sentimento de humanidade, como o uso de armas químicas, como determinados procedimentos de terrorismo. Olha, se isso é proibido numa guerra, se isso gera responsabilidade durante uma guerra, é óbvio que não podemos, numa situação de pandemia, dizer que o médico não tem responsabilidade. Na verdade, para conservar a própria nobreza da profissão, nós temos que manter, sim, essa responsabilidade. Agora, isso não significa que a gente não tenha que levar em conta o caso concreto. Ou seja, diante de uma situação de maior pressão, de necessidade de decisões rápidas, é claro que nessas situações nós vamos fazer uso das excludentes de responsabilidade, tanto penais quanto civis. E aí, eu acho que os julgadores têm que ter essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade de se voltar para as particularidades, para as especificidades. Então, o médico, ele não deve abrir mão dos registros, ele deve buscar, sempre que possível, fazer esses registros, até para deixar claro, realmente, que há essas excludentes, ou seja, que a circunstância não permitia uma reflexão mais profunda. E aí vem algumas coisas muito interessantes, porque o nosso Código Penal já tem isso. O nosso Código Penal já fala
lá, por exemplo, no estado de necessidade, de observar realmente as circunstâncias concretas. No artigo 59, quando fala da fixação da pena, vai falar novamente da observância das circunstâncias. Ou seja, a nossa legislação já traz, de alguma forma, atenuantes ou até excludentes. Nós não precisamos de um cheque em branco, né? Vocês estão, exatamente, vocês falaram muito bem. Um dos aspectos que a gente precisa aqui tomar conta, nós três, é que normalmente a gente fala em médico, né? É o médico, é o médico. Esse ato do executivo, ele fala dos profissionais da saúde. Só que quando a gente está sempre falando nessa responsabilidade do médico, na ética do médico, é porque, na grande maioria das vezes, é ele que toma decisões cruciais. Então, aqui é importante a gente dizer que não há nenhuma diminuição de qualquer outra profissão, seja do enfermeiro, do psicólogo, do técnico em enfermagem, né, do fisioterapeuta, mas essa decisão crucial muitas vezes vem dele. Então, por isso que a gente coloca isso dessa maneira, né? E um outro aspecto, eu entendo perfeitamente que, realmente, a hermenêutica já nos possibilita julgamentos que sejam decisões adequadas, né, ao caso concreto. Não vamos nem colocar justas aqui, né, pessoal? Porque o justo vai no código muito mais da moral, então, para que a gente entenda sobre essa decisão adequada do lícito e do ilícito, né? Enfim, já existe isso, então a gente não precisaria de uma norma nesse sentido. Fico pensando numa norma dessa no Brasil, né, Yara? Sim. Da fala de Bruno, me veio a experiência que a gente tem passado tanto com o TCLE, né, de defender que o TCLE não é só um documento de proteção e de promoção da vontade do paciente, mas que também é uma forma de defesa médica, né? E a fala de Bruno me remeteu justamente a isso, né? O prontuário, o documento médico, ele é essencial para a proteção do próprio médico do viés da responsabilidade civil. Então, quão importante é que ele queira fazer esses registros para a própria proteção. Isso nos parece muito mais relevante, né, do que uma legislação que extinga a responsabilidade, ou suprima, ou isente, né, a responsabilidade. E o que a gente observa no Brasil é que nós já temos, né, nas legislações, sejam elas deontológicas, né, assim consideradas as normas do Conselho Federal de Medicina, possibilidade de proteção e de afirmação de não responsabilidade do médico, que também foi muito bem dito pelo Bruno. Eu acho que fechamos esse item, né, gente? Se a gente puder pensar, é necessário o prontuário, né? Eu acho que uma das conclusões é necessário o prontuário, apesar de toda a loucura da pandemia, o médico deveria pensar, ou mesmo os outros profissionais deveriam ter uma forma de inserir ali as medidas tomadas, né? A outra questão que eu acho que seria conclusiva seria a possibilidade de já evitar responsabilidades, né, tanto pelo Código Civil quanto pelo Código Penal, ou atribuir responsabilidades também. Então, não haveria necessidade de uma legislação a mais. E mais o quê, pessoal? Acho que tem mais alguma conclusão que eu tenha anotado aqui? A ideia do autoritarismo mesmo, né? Que muitas vezes, ao dar esse cheque em branco para um profissional da saúde, nós poderíamos, inclusive, incentivar situações muito mais arbitrárias, né, à vontade do próprio executor, né, sabendo que ele não teria nenhuma responsabilidade. Você não só protege os bons médicos, como você esconde os maus profissionais. Perfeito, é isso aí. Acho que fechamos esse momento. Até a próxima. Até.